E pessoal, vamos então nessa série de vídeos falar um pouquinho sobre digestão, falar um pouco sobre a introdução ainda da digestão, para vocês terem, né? Eu sei que os professores às vezes eles colocam esquemáticos um pouco complexos, mas para a gente conseguir entender bem aquelas aulas dos professores e os próximos vídeos que a gente vai fazer, acho que tem um básico aqui que a gente precisa conversar, tá? Pode parecer óbvio para muitos de vocês, mas para mim não era, né? Eu pensava que quando a gente comia, né, algo, ele já estava dentro do nosso corpo, né, aquela comida. Quando na verdade é um dentro que não é exatamente muito dentro, né? Se eu for pensar que o nosso trato digestório, ele é um tubo, ele é um tubo, né, que sai formado lá na embriogênese, formado vai desde a boca até o ânus, né? É um tubo oco, vai passando aqui por dentro. Tem a bolsa, né, um estômago, aqui uma bolsa reservatória, enfim. Tem os órgãos que são especializados, mas é um tubo que vai dando várias curvas, várias voltas. E para o alimento que a gente comeu se tornar um substrato disponível para os nossos órgãos, nossos tecidos, ele tem que sair desse tubo, né? Mas não sair aqui pela extremidade final do ânus, mas sair pelas paredes do tubo para sair daqui para cá, né? Grosseiramente falando, mas daqui do intestino delgado pela parede do tubo. Isso se dá então tem que sair do lumen, né? Que é o interior desse tubo oco. Então tem que sair do lumen, da luz desse tubo, para o passar, cruzar a parede desse tubo e então atingir a circulação para os nossos tecidos. Tá? Então aqui tem um exemplo aqui tem algumas moléculas desenhadas, né, pensando aqui na digestão de carboidratos, mas não foquem nelas agora não. Pensem apenas que isso aqui é uma parte desse tubo oco que eu mencionei, né? Isso aqui que está em azul já está na seção do intestino delgado, que é o principal local de absorção de nutrientes, tá? É no intestino delgado, acontece praticamente toda a absorção de nutrientes. E aí aqui está o quilo, né? Saiu de quimo no estômago, veio aqui, ó, do estômago para cá como quilo e está dentro desse tubo oco. Então esse azul aqui é o tubo oco que eu mencionei. Ele precisa cruzar a parede desse tubo. A parede desse tubo, como acontece, vocês viram em histologia, né? A gente tem camadas epiteliais, perdão, epiteliais de células, né? Muitas vezes uma monocamada, que é o caso aqui do epitélio intestinal, e essas células aqui são chamadas de enterócitos. Então aqui na parede do tubo, aqui nessas paredes aqui assim, ó, a gente tem esses enterócitos que estão desenhados aqui abaixo. Com esse lado aqui virado para dentro. Então esse lado aqui das microvilosidades vão estar para dentro assim. Está um pouco grossa, fica difícil. Mas de qualquer forma, isso melhora. Elas vão estar com essas microvilosidades para dentro. Então, um determinado conteúdo aqui, né, que veio do alimento, está aqui dentro. Ele precisa passar pela parede do tubo, ele precisa passar primeiro por essas microvilosidades, entrar nessas células epiteliais, que é uma monocamada de célula, uma célulazinha do lado da outra, e aí sair desse tubo. Pensando naquele desenho anterior, né, sair do tubo para dentro do nosso organismo mesmo. Então, isso está representado aqui. A gente tem aqui o enterócito com as microvilosidades, então ela tem que cruzar primeiro as microvilosidades, entra no enterócito e aí depois ela vai passar para os capilares sanguíneos, né? Então ela precisa entrar no enterócito pelo lado das microvilosidades, que é o lado da membrana apical, que vocês devem ter visto em histologia, ou também pode ser chamado, que é a borda em escova, né? No caso do intestino, essas microvilosidades, essa especialização dessa membrana ela dá esse nome de borda em escova, tá? E aí depois está dentro dos enterócitos, ainda tem que sair pela membrana basal dos enterócitos, essa membrana aqui, para cair na circulação. E aí quando cai na circulação aquele nutriente, ele vai ganhar todos os outros tecidos e está disponível para uso, né? Então, isso é muito importante.
Vou passar aqui e depois a gente volta de novo. Aqui é só isso aqui é do slide de um dos professores, é um exemplo aqui do enterócito, né? Uma simplificação, mostrando aqui, focando na absorção da glicose, mas mostrando que aqui, ó, a gente está com o lumen intestinal, né, nesse amarelo, e aí na parede, lembra aquela parede daquele tubo, tem pro lado de dentro do tubo as microvilosidades, onde entra o nutriente, depois ele precisa sair e cair aqui em circulação. Então ele está entrando aqui por um tipo de transporte, um cotransporte com sódio, a gente vai ver isso em digestão de carboidrato, e depois com gasto de ATP, ele está sendo. Não é gasto de ATP aqui não. Não, o gasto de ATP é da bomba de sódio e potássio. E sem gasto de ATP aqui na glicose, ele está passando para os vasos sanguíneos, tá? Por difusão. Então, aqui que ele passa a estar disponível para os tecidos usarem, né? E aí, vale a pena falar uma diferença entre digestão e absorção. Vou voltar para essa figura aqui. Então, isso aqui é um funcionamento, né? Qual é o objetivo da nossa digestão e absorção? A gente vai ter que ter os nutrientes absorvidos na corrente sanguínea para estarem disponíveis para o nosso corpo utilizar, tá? Para isso acontecer, primeiro a gente precisa absorver passar pelos enterócitos. Para passar pelos enterócitos, é uma célula, né? É uma célula que tem a função de proteção, então protege de partículas que a gente não quer que entrem no nosso corpo. Então, é uma célula que tem a função de ser seletiva mesmo. E aí, por ter uma membrana plasmática ali, ela vai ter uma seletividade natural das membranas, né? Que vocês vão lembrar lá de biocell, não permite passagem de moléculas muito grandes, né? A não ser que tenha transportadores específicos, enfim. Mas moléculas grandes não passam. E então a gente precisa fazer a digestão. Aqui, vou usar o exemplo do carboidrato que está nesse desenho, mas a gente vai consumir moléculas grandes, né, na nossa alimentação. Triglicerídeos são moléculas grandes de gorduras. Polissacarídeos, como o amido, né, são moléculas grandes de carboidrato. As proteínas são moléculas bem grandes, em geral. Então, são moléculas muito grandes que não vão conseguir acessar nossa corrente sanguínea naquela integridade. Então, a digestão, ela parte de quebrar moléculas grandes, né? Aqui o exemplo de um amido sendo quebrado em moléculas menores, né? Dextrinas. Depois em disacarídeos. E aí depois os monossacarídeos entrando aqui no enterócito, né? Então a gente tem lá um polímero, seja um polissacarídeo, uma proteína, ou um triglicerídeo, e aí a gente tem ele sendo quebrado, digerido em moléculas menores para poder entrar no enterócito. O processo de absorção é essa passagem do monômero, né, seja um monossacarídeo, seja um aminoácido, pelos enterócitos para cair aqui na corrente sanguínea. A absorção se dá como concluída quando ela está aqui, na corrente sanguínea. E a digestão é o processo de quebra dessas moléculas maiores em moléculas um pouco menores que sejam, né, passíveis de absorção pelos enterócitos. Tá? Aí nos próximos vídeos a gente vai ver as diferenças, né, entre digestão e absorção de carboidratos, proteínas e gorduras, mas tendo em mente sempre que a digestão ela se dá dentro desse tubo, que começa lá na boca, né, e algumas enzimas vão começar a quebrar essas moléculas maiores, e a conclusão dessa digestão se dá nos enterócitos, e quando as moléculas entram nos enterócitos já bem pequenos, né, e saem para a corrente sanguínea, é quando elas são de fato absorvidas e estão disponíveis aí para o nosso organismo. Beleza? Para dar uma situada inicial nesse tema.